Também durante o discurso de anúncio de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, Lula confessou o sonho de politizar o Supremo. Sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, ser deputado federal, depois ser eleito governador 2 vezes e senador. E aí, Ana, depois do presidente Lula admitir que teremos um ministro comunista, agora ele fala do ministro que tem experiência política em disputar eleições, em ganhar, em perder. Qual a contribuição jurídica, para o ministro do STF? Paula, o problema disso tudo é que o cenário que nós alertávamos o ano passado, ele vai tomando um corpo muito robusto, que é a falta de independência, harmonia entre os poderes nós estamos vendo de sobra, mas é a falta de independência. Não existe mais independência dos poderes no Brasil. Eu queria trazer um tweet do doutor Marcília, que nós entrevistamos, inclusive, há poucos dias, 10 dias mais ou menos. O doutor Marcília, que é advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, ele tweetou o seguinte hoje: a aliança entre STF e Executivo se explicita com a troca de bastão entre Dino e Lewandowski. A pasta da Justiça ser antessala do STF é ruim, pois demonstra politização da Corte. Mas o STF ser antessala do governo é pior, pois expõe a ausência de autonomia institucional da Corte. Esse é o problema, Paula, a falta de independência que nós estamos vendo hoje no Brasil. Por isso que aqui nós vamos ficar cobrando exatamente do Congresso a volta do protagonismo, a reconquista da independência que é salvaguardada na nossa Constituição. Nós precisamos discutir, por exemplo, a extinção, o término dessa jabuticaba brasileira, que é o foro por prerrogativa de função. Com o foro por prerrogativa de função, os legisladores vão ficar de joelhos e reféns exatamente dessa corte ativista, que vai virar a antessala do governo, como o doutor Marcília colocou, e isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Então, por mais que nós estamos diante de uma batida forte de aparelhamento do Executivo com o Judiciário, nós precisamos cobrar diariamente o Congresso essa autonomia. Se eu não me engano, o senador Girão disse em uma entrevista para a gente que uma proposta para a extinção do foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, já passou no Senado. Será que não é hora de fazermos pressão, então, nos deputados para que ela passe também na Câmara? Porque, senão, Paula, esse STF agora / Ministério da Justiça totalmente aparelhado, não adianta legisladores discutirem emendas, propostas, projetos, porque tudo que não for do agrado do governo / Supremo Tribunal Federal vai ser derrubado por uma corte ativista. Bom, Augusto, você sempre comenta aqui a necessidade do notável saber jurídico, que é uma previsão constitucional, está lá, artigo 101, requisitos para indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Agora, experiência política não consta, pelo menos nesta Constituição de 88. O que se pode esperar de um presidente que se elegeu chefe do Executivo sem saber escrever? Eu tenho toda a obra escrita do Lula, são 4 bilhetes, guardei todos. O bilhete são 3 bilhetes e um conjunto de anotações com aquela letra, aqueles garranchos de aluno do antigo Jardim da Infância. Ele está nessa. Ele não leu nem orelha de livro. Ele só aparece como autor de prefácios, que não escreveu, em livros do Mercadante,
do Suplicy, essas coisas. Se você pode ser um analfabeto funcional e presidente da República, por que não? Para que exigir conhecimentos jurídicos de um ministro do Supremo? Ele quer políticos. E, aliás, ele nomeia só políticos. Ou o Toffoli, por acaso, entende alguma coisa. Não entende nada de nada, o Toffoli, mas é um cara que vota com o Lula. E os critérios são esses. O Toffoli proibiu o Lula de sair da cadeia para ir ao enterro do irmão e fazer outro comício, como ele fez no enterro da mulher. Brigou com o Toffoli. Mas não por questões jurídicas, é porque ele quer cumplicidade. Está nomeando cúmplices desde que ele assumir. E em todos os governos ele nomeou cúmplices, comparsas. É isso que ele quer. Agora, o Lula não sabe nem não conhece os requisitos que a Paula mencionou. Ele acha desnecessário. E por quê? Ele é um cara que... O problema do Lula, mais do que ser um analfabeto funcional, é celebrar a ignorância. Ele passa a ideia de que não é preciso saber nada para virar presidente da República. Quando eu era garoto, você tinha no presidente da República um exemplo de sujeito bem-sucedido, um modelo a seguir pela cultura. Hoje você tem o Lula. E quando o Lula é candidato com o codinome Dilma Rousseff, você tem a Dilma Rousseff que dispensa apresentações. Então, por que ele vai ter critério? Ele quer usar os critérios que tem para nomear ministros. Os ministros têm que ser o quê? Lulistas. Eu soube agora que a ministra da Cultura justificou a indicação, né? Ela decorou e foi indicada para cantar, aí por isso decorou o hino nacional. Na última cerimônia, aí foi a Margarete Menezes, uma coisa dessa, né? Que é cantora. Ela decorou o hino nacional. Finalmente, eles conseguiram alguém que cante o hino nacional inteiro, sem erros, né? Porque entre os artistas e intelectuais, né? O exército da BIC, que assina qualquer manifesto a favor do governo, esses não sabem cantar o hino nacional. São campeões mundiais de livros inéditos. Ninguém publicou nada, mas é intelectual. E os artistas não conseguem juntar 20 pessoas aí sem a lei Rouanet, né? Atraindo aí a família, pelo menos. O Silvio, vale lembrar que um dos crimes de responsabilidade previstos na lei de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal é justamente exercer atividade político-partidária, né? Pois é, mas se a Constituição, como repito, não tivesse virado uma peça de museu e fosse seguida à risca, se a lei no Brasil valesse para todos, o ministro Luiz Roberto Barroso já não estaria mais no Supremo Tribunal Federal. Ele que deu o passo mais adiante, mais longo, né, nessa infração que você acabou de citar. Ele subiu num palanque político, fez discurso ao lado de políticos, Partido Comunista do Brasil, a UNE, né, e disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Estava absolutamente à vontade na função político-partidária. Queria trazer um ponto aqui que o Augusto menciona. Vamos lembrar como é que o PT chegou ao poder quando ganhou a eleição em 2002 e, ao assumir em 2003, era tudo muito novo para aquele grupo que comandava o PT, José Dirceu à frente. E o PT nunca gostou de dividir poder. Então o José Dirceu teve a ideia, no primeiro mandato do governo Lula, de vamos comprar. Então nós vamos comprar os votos para aprovar o que a gente quiser. Isso ficou conhecido como mensalão, que depois deu origem à ação penal 470. Todo mundo conhece a história, o julgamento em 2012, já com Ricardo Lewandowski na corte na figura de ministro revisor, para tentar mudar os votos do Joaquim Barbosa, duros em relação ao PT. O mensalão foi o embrião do que veio a ser o petrolão, em escala muito maior, comprando com dinheiro de estatais, dinheiro de bancos públicos, todos os partidos. E assim formou uma imensa base, que foi a base de Dilma Rousseff durante um grande período. Ocorre que, ao voltar ao poder agora, já vai para o segundo ano de mandato,
o PT construiu uma estratégia completamente diferente, que foi uma estratégia de trazer o Supremo Tribunal Federal, que o reabilitou para voltar às urnas, tirou ele da cadeia, anulou a Lava Jato, palavras do ministro Gilmar Mendes. Ele disse, o presidente da República e todos aqueles que estão lá porque nós enfrentamos a Lava Jato. Então, uma declaração mais sincera do que a do Gilmar Mendes, nós não vamos encontrar. Então, nós temos hoje uma governança aberta do Supremo Tribunal Federal e do presidente da República, e não mais do Congresso Nacional. O que nós deveríamos ter a partir de agora é uma retomada da Praça dos Três Poderes. Isso, numa democracia, só é possível por meio do Senado, por meio do Congresso Nacional. Por que do Senado? Porque é o Senado quem precisa colocar o Brasil no trilho da normalidade. Afinal de contas, e aqui volto ao que o Augusto acabou de dizer, eles nomearam um Supremo lulista, agora mais lulista do que nunca, com o advogado do PT, Cristiano Zanin, com Flávio Dino, ex-ministro, e todos aqueles que já estão lá. Já estão lá. O Toffoli é ex-advogado do PT. Então, o que resta, já que o Brasil é o país onde o rei indica o seu juiz, o que resta é que o Supremo Tribunal Federal tente, em algum momento, colocar o Brasil no trilho da normalidade institucional.